Olá pessoal, meu bate-papo de hoje vai ser com o Vitor Alencar Farias Nepomuceno, que está aprovado no concurso da Controladoria Geral do município do Rio de Janeiro, em 15º lugar para contador. Vitor, eu quero agradecer a sua disponibilidade mais uma vez da entrevista, você que já deu entrevista por escrito, participou de live, agora presente aqui nos nossos estúdios para falar um pouquinho mais sobre a sua aprovação, parabéns pela conquista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando desde onde você é, se não se importar a sua idade, a sua formação, acho que a gente já consegue imaginar. Bom, obrigado, Thaís. Obrigado, pessoal. Muito prazer. Sou o Vitor Alencar, sou contador. Fiquei aí na classificação preliminar do concurso da Controladoria Geral do município. Sou aqui de Brasília e estou aqui tendo o privilégio de conhecer o Estúdio Estratégia e ter esse resultado aí que a gente se esforça tanto para conquistar. Conheceu o estúdio, ganhou o brindezinho aqui da Estratégia também. E, Vitor, aqui em Brasília, você respira concurso público, né? Era já seu sonho fazer concurso público? Já fez a sua faculdade pensando em concurso público? Ou você quis fugir um pouquinho do tradicional em Brasília, tentar ingressar primeiro no meio privado e depois desviar o caminho para o setor público? Bom, Thaís, foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, né? Eu comecei a faculdade de contabilidade por influência dos meus pais, porque eles são contadores, os dois trabalham na área, meu pai é servidor público, minha mãe é na iniciativa privada. E eu sempre vi eles muito contentes com a área de formação, tiveram um padrão de vida muito bom, eu escolhi a área de contabilidade, mas no primeiro momento sem pensar em concurso público. E durante a minha formação eu tive a oportunidade de ter professores de cargo com servidores públicos de cargos renomados, auditores da Receita Federal, peritos da Polícia Civil, analistas de tribunal do STJ. E aí eu já fiquei com essa ideia na cabeça, mas não tinha ainda consolidado, decidi prestar para concurso. Quando eu me formei e fui conhecer a área privada da minha área aqui em Brasília, eu vi que a situação era um pouco complicada. E aí, vendo a história da minha família, meus tios e primos também, alguns são servidores públicos, e acabei decidindo encarar aí a rumo do concurso público, isso em 2015. E aí, assim que eu me formei, comecei a estudar, com 1 ano e meio, quase 2 anos, eu acabei sendo aprovado num cargo de nível médio, que é o que eu exerço hoje. E foi um concurso escada que eu decidi trilhar por questões financeiras, pessoais. Eu acho que como todo um concurseiro que passa um concurso nível escada, acaba se acomodando num certo momento, né? Comigo não foi diferente. E aí fiquei um tempo sem estudar e agora 2021 que eu retomei os meus estudos, focado mais para essa área de controle. Então, até hoje, quais foram as suas aprovações? Foi no primeiro lugar de cargo de assistente financeiro do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, que é o que eu exerço hoje. E cheguei a ser aprovado em alguns cadastros reservas na época, cheguei a passar, numa época eu estava estudando um pouco perdido, aproveitando cada oportunidade. No TRF5, que teve em Recife, PM Polícia Militar do Goiás, também algumas matérias ali parecidas numa época, mas todos no cadastro reserva, o que eu tomei posse mesmo foi esse. E aí até então voltei a estudar em 2021, e em 2021 tive algumas outras aprovações mais recentes, mas também no cadastro reserva. E aí agora está sendo o primeiro concurso que eu estou dentro das vagas. Houve, né, um distanciamento grande entre esse concurso, que é o cargo que você exerce hoje, entre o concurso da Controladoria Geral do município do Rio de Janeiro. Você comentou que parou de estudar. Eu sei que o mundo dos concursos vem mudando muito, vem cada vez sendo mais disputado. Para você, foi como começar do zero? Ou deu para aproveitar muita coisa? Eu imagino que a questão da disciplina, a forma de estudo, tudo isso você conseguiu aproveitar, né, do último concurso. Mas em questão de conteúdo, até porque o seu cargo também agora é de nível superior, né, foi muito diferente? Foi como começar do zero? Foi literalmente como começar do zero. Eu achava na minha cabeça que eu poderia ter alguma facilidade, retomar, mas eu passei quase 4 anos aí sem estudar praticamente nada. E quando eu retornei aos estudos, eu percebi que eu precisava reestudar matérias que eu achava que eu já sabia. Mas as bancas mudaram, né? Nesses 4 anos foi o período da pandemia e muita gente percebeu esse movimento das bancas examinadoras. Teve um movimento de ser muito mais exigente as provas. E a rotina de estudo também, porque no início eu estava com um tempo 100% à disposição para estudos. Ali, naquele momento, meus pais puderam me dar um apoio, uma condição. E agora eu já retornei com a rotina de trabalho. Então foi uma outra adaptação, foi um outro ritmo de estudo, tendo que ter mais consciência do planejamento que eu estava fazendo, sabendo que ia ser um planejamento de médio a longo prazo. Então eu já voltei com uma cabeça pensando, caramba, eu tenho que voltar a estudar do zero, mas também sabendo que a importância da disciplina e da constância, pensando no planejamento de médio e longo prazo. E assim eu comecei desde 2021. Qual que foi a sensação na hora que você viu pela primeira vez seu nome na lista dos aprovados e classificados, né, num concurso de nível superior na sua área de formação?
Ah, cara, é muito gratificante, porque o tanto que a gente rala é uma área que tem uma peculiaridade de não ter muitas vagas e meu cargo de contador também não costuma ter tanta frequência esse cargo na área de controle. Acaba tendo de outros órgãos, outra área de atuação, mas nos concursos de controle, geralmente quando tem poucas vagas. E essa foi uma oportunidade que eu tive com uma quantidade maior de vagas. E a gente sempre fica se perguntando se a gente está em condições, né, de conseguir passar ali entre os primeiros colocados num concurso aqui específico de contabilidade com mais de 2.000 inscritos. Há outros concursos que tiveram anteriores também nessa mesma concorrência. Você fica assim, caramba, será que eu vou ter a capacidade de conseguir passar, né? E quando você vê o resultado, você vê, eu acho que é uma sensação indescritível. Eu acho que só quem é concurseiro sente na pele de passar um filme literalmente na sua cabeça de caramba, valeu a pena cada minuto, cada esforço, porque é uma trajetória que não é fácil. Só a gente que sente na pele sabe o tanto que a gente abdica do tempo da família, o tempo com os amigos, da rotina solitária que a gente passa. E para mim pesou um pouco isso, porque hoje eu moro sozinho, por questões de conseguir adaptar mais minha rotina com a distância que eu tenho casa-trabalho. Então é um momento que a gente fica ali 100% sozinho praticamente no seu estudo, você com seus pensamentos, você tendo que administrar suas emoções, seus altos e baixos durante os estudos. E na hora que vem o resultado, passa um filme na sua cabeça de tudo que, as dificuldades, os momentos bons, os momentos difíceis. E a gratificação de ver que valeu a pena cada resultado. Então é indescritível. E concurseiro gosta muito de horas líquidas, né? Tendo que conciliar com o trabalho. Quantas horas você conseguia estudar por dia? Então, eu acabo não me prendendo muito nessa marcação de tempo, porque com a rotina do trabalho, no ano 2021 eu fiquei em home office, foi uma rotina um pouco mais flexível para conseguir estudar, mas já no ano passado, ali, finalzinho de 2021 para janeiro de 2022, eu já retomei a rotina presencial e eu tinha aquela brecha de tempo para estudar. Por mais que eu tentasse me esforçar, eu acabava tendo que abdicar do sono, de alguma outra rotina que eu via que a longo prazo acabava me prejudicando. Então eu não me prendia em horas líquidas. Eu começava a estudar à noite, depois do trabalho, por volta das 7 horas da noite, e seguia até as 11 horas, 11h30, ali no ritmo pré-edital. E assim foi minha rotina desde 2021, praticamente estudando à noite, de 7 da noite às 11 horas da noite. Em alguns períodos ali, quando saiu o edital, no pós-prova, acabei intensificando mais. Veio a ansiedade, faz a gente querer motivar, estudar mais. Estudei algumas semanas antes da prova, eu estava estudando 1 hora mais cedo, antes de entrar no trabalho, acordava ali 6 horas da manhã, 6h20, começava a estudar às 6h30, 6h40, conseguia fazer 1 horinha ali antes do trabalho, e aí já me arrumava rápido, pegava o café da manhã para tomar café da manhã no trabalho, parava na hora do almoço, estudava mais 1 horinha ali também corrido, resolvendo questão ou vendo algum resumo rápido. E à noite eu chegava em casa, continuava estudando de 7 horas da noite até 11 horas, nesse período pós-edital, às vezes até meia-noite. Então foi um ritmo bem intenso. Eu acho que se botasse na ponta do lápis, talvez 6 horas líquidas por dia nesse período mais extenso, mas é um ritmo bem cansativo e que eu acho que seria difícil sustentar a longo prazo. Mas no pós-edital foi isso que eu consegui fazer. E os finais de semana? O que mudou no pré e no pós-edital? Pré-edital, final de semana eu conseguia manter ali uma média de 6 horas líquidas, com um horário mais flexível do que quando eu começava e de quando eu terminava. Às vezes fazia 3 horas de manhã, parava no almoço, terminava tarde. Às vezes eu tirava a manhã ali para fazer alguma atividade física, encontrar família ou amigos, e seguia tarde e à noite. E eu fiquei nessa média de 6 horas no pré-edital. No pós-edital aí já foi mais intenso, aí já era aproveitando 100% do tempo. Então, pouco tempo de manhã para fazer uma atividade física que eu senti na minha preparação que fez muita diferença, de poder ele estar gastando ansiedade, equilibrando o estresse. E sábado e domingo foi uma rotina, eu acho que de até 8 horas líquidas, em dias assim mais que a gente fica mais ansioso, até 9 horas líquidas. Mas aquela história, eu não me preocupava muito em marcar o tempo, eu preocupava em estar num estudo de qualidade, no estudo que eu via que eu estava assimilando, estava rendimento, e tentava sempre forçar para ter o melhor rendimento, o melhor proveito do tempo que eu tinha. Pelo meu tempo ser escasso, eu acabava aproveitando o feriado, final de semana. As férias do trabalho que eu tirei foram sempre nesses últimos 2, 3 anos, sempre pensando em estudar. O pós-edital foi sempre intensificando para aproveitar o melhor o tempo que eu tinha. Então, já que você não tinha metas de tempo, você tinha metas quantitativas, né? Você tinha um cronograma ali diário, né? Do que você ia estudar, você já pegava o seu material já sabendo o que estudar ou dependia do seu cansaço, do seu humor?
Não, eu já sabia o que eu ia estudar. Fiz um planejamento para esse pós-edital específico de ciclos. Ciclos foi o método que mais deu certo comigo. E eu tinha ali de estudar 2 a 3 matérias por dia, dependendo da relevância da matéria, da minha dificuldade ou facilidade com a matéria. Eu fazia cerca de 1 hora, 1 hora e meia cada matéria por dia, separado por assuntos. E aí, nesse período eu acabei buscando uma consultoria que me deu um apoio de separar a minha rotina de estudos, mas foi basicamente resolvendo questão. E a minha meta era resolver em média de 20 a 30 questão por matéria e por assunto que eu estava fazendo por dia, totalizando ali num dia de 60 a 80 questões, no dia que eu estava só de resolução de questão. Foi o método que eu utilizei para revisar, tendo que eu já tinha visto quase toda a matéria do edital na teoria. Então a minha meta era essa de resolver de 60 a 80 questões por dia, e revezando sempre em ciclos para em 2 semanas eu conseguir fechar todas as matérias do edital. E aí eu me cumpria nessa meta, sempre estar ali resolvendo questão, quando eu estava tendo muita taxa de erro, errando algum assunto mais específico, tudo voltava na teoria, voltava no meu material para reforçar a teoria, melhorar o material de revisão. E aí eu tentava me organizar sempre para bater essa meta. Geralmente, né, em regra, os concursos de nível superior, eles é dividido entre matérias básicas e específicos da formação. Eu vejo um erro muito grande, que tem gente que dá muita ênfase nas matérias específicas, porque acredita que essas vão ter um peso maior, são mais questões, é o que vai fazer a diferença. Outros dão um peso maior nas básicas, porque acredita que as específicas vão ser da área de formação, então moleza, quando na verdade, você com concurso, como está concorrido, você precisa dar atenção para as duas partes, né? Para específica e para básica. Como que você dividiu isso no seu cronograma? Realmente isso aí é uma coisa que acontece muito e não foi diferente comigo. Eu cheguei nesse edital muito bem preparado nas específicas e as básicas eu tive que me adaptar ali no meio do pós-edital. E tem uma particularidade porque essa banca foi a FGV na questão de português, na questão de matemática financeira. Tem ali uma dificuldade de interpretar a questão, de você entender o enunciado e a pressão do tempo que você tem. Isso foram 2 matérias que eu sempre tinha dificuldade, eu nunca tinha dado um direcionamento para a FGV. E assim que saiu o edital, comecei a buscar todo o material que eu tinha ali para me preparar especificamente para essa banca. As matérias específicas foi um pouco mais fácil, porque eu já estava com a teoria toda estudada. Agora, português e matemática financeira, especificamente, e as legislações específicas da controladoria do município, eu tive que ali buscar a teoria do zero no pós-edital. E aí eu comecei a recorrer aos materiais que pudessem me poupar mais tempo. Busquei muito material do Bruno Lima, professor excelente, até agradeço todo o material de qualidade que ele disponibiliza, mas buscando sempre resolução de questão direto da FGV para eu buscar esse tempo e equilibrar com a facilidade que eu já tinha na parte específica. Então nesse pós-edital eu acabei também equilibrando e balanceando o meu ciclo para botar mais tempo nessas matérias básicas que eu precisava melhorar minha base e aproveitar o tempo de estudo que eu já tinha da parte específica. E aí eu consegui fazer esse balanceamento e consegui até ter um bom equilíbrio no desempenho na minha prova. Mantive aí a média de acerto na prova, a mesma média que eu estava tendo nas questões antes da prova. Muito se fala sobre o português da FGV, né? O que você achou fazendo a prova de português da FGV? É uma particularidade, porque na hora da prova que tem a pressão do tempo, aqueles enunciados gigantescos, a minha prova foi uma prova muito extensa, foram 25 páginas de prova para fazer em 5 horas. Só questão objetiva, foram 100 questões objetivas, esse edital não teve prova discursiva. Mas nessa hora que você vê um texto que ocupava 1 página e meia, e questões de português só de interpretação, mais de 15 parágrafos, você tendo que ir e voltar toda hora para entender o que o enunciado estava cobrando. É um mix de emoções, porque não dá nem para parar para pensar de caramba, só vai sem pensar, porque você tem que ler ali o enunciado e não sobra muito tempo para você reler o enunciado, né? Então você tem que administrar ali o português da FGV, porque realmente é uma particularidade do mundo do concurso. E pensando, né, no quanto isso exige de você realmente fazer ali com atenção, mas ao mesmo tempo são muitas questões, você preferiu começar a prova pelo português, deixar por último? Não, eu tenho uma estratégia que eu sempre começo pela parte específica, porque é o que eu tenho mais facilidade. E com isso eu consigo ganhar mais tempo para resolver essas questões que demandam mais tempo. Então, hoje em dia, a minha estratégia de prova é sempre começar com a parte específica, que hoje eu já estou mais treinado, com uma facilidade melhor em resolver questão. E eu sempre vou priorizando nessa ordem.
Primeiro é que eu tenho mais facilidade, depois que eu termino geralmente a parte específica, eu vou para português para não ficar tão cansado e depois eu sigo resolvendo todas as outras partes básicas. E aí veio a questão de direito constitucional, administrativo, que também foram anunciados bem extensos, mas eu preferi deixar para depois de português para eu não ficar com a pressão do tempo ali resolvendo a prova. E o que foi a sua base de estudo? Foram os PDFs, foram as videoaulas? Você chegou a fazer algum material personalizado, seja grifos no PDF, sejam resumos, seja anotações de videoaulas? Minha base de estudo foi praticamente pelo PDF, isso antes do edital. Ali eu sempre busquei o material de estratégia porque foi o que eu me identifiquei mais, foi sempre o que me trouxe melhores resultados. E ali antes do edital, a partir de julho, agosto, eu estava já tendo o burburinho do edital iria sair, eu já comecei a direcionar pela estratégia. E aí eu também sou adepto de fazer materiais próprios de algumas matérias. Hoje, quase todas as matérias específicas da área de controle e da área de contabilidade. Eu possuo um material próprio de resumo e eu escolhi essa estratégia para tentar otimizar meu tempo na hora de revisão na véspera da prova. Só que também não foi um material que eu fui construindo do dia para a noite. Eu venho elaborando esse material desde quando eu retornei em 2021. A cada prova que eu fazia, a cada pós-edital que eu fazia, nessa mentalidade que eu tinha de fazer um planejamento de médio e longo prazo, eu pensei, deixa eu construir um material para que após cada prova que eu fizesse, eu pudesse ter o melhor proveito do estudo que eu fiz. Então, eu escolhi essa estratégia para as matérias específicas. Eu tenho meu material próprio que eu fui elaborando com resumo de material que já tinha feito pela estratégia, resolvendo questões que eu errava, vendo aqueles assuntos ali eu complementava com o assunto que eu estava estudando. Mas minha base de estudo foi muito pelo PDF e as matérias já de direito constitucional, direito administrativo, eu utilizei os resumos prontos e fui fazendo pequenas complementações. E português e matemática financeira, que são matérias um pouco mais complicadas para estudar no PDF, eu busquei as videoaulas para complementar o meu estudo. Mas uma coisa que eu percebi é isso, você fazer a adaptação do seu material de acordo com cada complexidade do que a matéria exige de cada estudo. Então, uma coisa que eu vejo hoje, que bater o martelo e falar só PDF, eu não entendo que seja o melhor método. Eu acho que é você buscar ali dentro da complexidade, das suas dificuldades, qual é o melhor material. Uhum. E é interessante isso que você falou, né, de utilizar materiais diferentes, porque não existe regra também, né? Eu acho que tem gente que é melhor visual, outros às vezes tem uma memória fotográfica muito boa, consegue saber a cor que marcou na página que estava no PDF e assim lembra, outro lembra do professor falando. Então acho que isso é muito pessoal, mas a gente vê que em massa, né, os aprovados em grandes concursos utilizaram mais o PDF, até pela rapidez. Mas uma coisa que eu achei interessante é que você construiu um material que só foi possível porque você tinha total consciência que seria um planejamento a médio e longo prazo e que você se manteria na área escolhida, né? Porque eu vejo que um erro muito grande do concurseiro é sair atirando para tudo quanto é lado, então isso vai fazer com que você mude de área, mude as disciplinas, muita coisa para estudar. E, além disso, também achar que o primeiro concurso que vai fazer vai ser o concurso dos sonhos, se não passar vai parar de estudar, né? Ou que já vai conseguir aprovação no primeiro concurso. Né, que assim seja. Eu já entrevistei pessoas que com 3 meses de estudo, se dedicando, já tinham uma carga horária de trabalho muito grande, então pegou esse estresse que ele tinha do trabalho e tudo, levou isso para o estudo, era um concurso na área do direito, ele já tinha uma boa base do direito, né? Claro que a aplicação disso na prática e para concurso é diferente, mas o que deu uma facilidade para ele nas matérias principais, e aí com 90 dias de estudo ele foi lá, fez a prova e foi aprovado. Né? Então é claro que não é regra nem exceção você ser aprovado ou reprovado no primeiro concurso, mas ter um planejamento a médio e longo prazo é importante, até porque você não sabe os editais que vão sair nesse tempo, né? E aproveitando o edital, você vai parar por aqui ou vai continuar estudando? Eu penso em continuar estudando ainda para algumas provas, quero aproveitar o embalo aí, ter algumas provas que talvez até a oportunidade de poder ficar em Brasília aqui perto da minha família. Mas eu confesso que esse também seria um concurso que eu não ficaria incomodado nem um pouco de, como a gente diz, aposentar a caneta, né? É uma carreira muito boa, o inicial remuneração lá é muito bom, a longo prazo tem uma progressão salarial muito boa. E morar no Rio de Janeiro também, eu conheci um pouco já do Rio de Janeiro, eu acho que não precisa de muito esforço para a gente se adaptar, né? Então, eu pretendo continuar estudando sim, mas dependendo dos resultados que possam vir também, eu acabo encerrando meus estudos lá no Rio de Janeiro mesmo. Uhum. E para quem vai iniciar os estudos para a área de controle agora, né, quero aproveitar para falar de um concurso que vai sair, tem que sair, mas não deve ser algo de imediato,
né, porque ainda está sendo criado os cargos, que é o da Controladoria Geral do Estado de São Paulo. É um órgão novo que foi criado este ano. Então, todos os servidores que estão lá são emprestados de outros órgãos. Então, o Controlador Geral, né, que era o Controlador Geral da CGU, que fez o concurso CGU muito veloz, né, está correndo atrás. Ele já me falou que o edital, assim que aprovado os cargos, vai ser algo muito rápido, assim como foi a CGU, as nomeações também, mas que depende desse intervalo da Assembleia Legislativa aprovar a criação dos cargos. Então, para quem está iniciando agora os estudos para área de controle, é uma ótima oportunidade aí, porque não deve ser poucos cargos, né? Afinal, é um órgão que está sendo criado. Então, vale a pena aí dar uma intensificada nos estudos, que é um edital que vai sair, não vai sair de imediato, como eu disse, porque depende da aprovação do projeto de lei da criação dos cargos. Vai ser aprovado, mas pode passar aí por adaptações, ir e voltar para o órgão, mas quando sair, né, é uma ótima oportunidade, que com certeza vai ser um concurso que vai vir com muitas vagas. Você comentou sobre fazer questões, mas você comentou, fez também, chegou a fazer simulados? Simulados prontos eu não consegui fazer por conta do meu tempo de estudo. Eu tinha um planejamento para conseguir fazer alguns simulados antes da prova, mas por conta da rotina de trabalho, do tempo escasso que eu tive, eu acabei atrasando algumas coisas no meu planejamento e não consegui fazer simulados prontos. Mas uma coisa que eu vi com esse resultado, e algumas outras provas que eu venho fazendo e tendo alguns bons resultados também, é que fazer um simulado nem sempre vai ser um termômetro bom para o seu desempenho. Eu acho que o melhor termômetro é você ver tudo que você vem fazendo ao longo todo o seu tempo de estudo. Juntando aí todas as questões que eu fiz, eu acabei fazendo uma consulta antes de vir para cá de quantas questões eu resolvi só no pós-edital. E eu resolvi mais de 5.000 questões, só no pós-edital, tendo uma média ali de acerto de 77%. E foram questões específicas da FGV nesse momento que eu direcionei a resolução de questão. E na prova não foi diferente, na prova eu tive um desempenho de 75% de questão, de acerto das questões. Então eu acabei vendo uma coisa que simulado às vezes pode ser um termômetro nem sempre tão pareado com o que você vem fazendo ao longo do tempo. E eu acabei abrindo mão assim de pensar, o importante mesmo é o seu planejamento durante os estudos, não necessariamente um simulado específico ou não. E falando em durante os estudos, o que você considera que foram os seus principais erros, coisas que o concurseiro iniciante deve ficar de olho para não cometer também? O que você acredita que foi o seu diferencial, os principais acertos para te levar a essa aprovação? Bom, uma coisa que eu vi que atrapalhou muito os meus estudos, na questão mesmo até emocional, digamos assim, é a não abdicar da atividade física e de uma alimentação pelo menos equilibrada. Porque é um período muito desgastante, a ansiedade vem e mexe com a gente. E querendo ou não, a disposição, né? Eu reparei que os períodos todos que eu fiquei sem ter pelo menos uma frequência de fazer 3 ou 4 vezes atividade física por semana, nem que seja ali meia hora, 40 minutos, e ter uma alimentação equilibrada, quando eu não consegui cumprir, meu desempenho de estudo e minha disposição ao longo do dia era sempre pior do que quando eu consegui manter essa constância. Então, logo quando eu percebi isso, eu consegui manter equilibrado o mínimo possível minha alimentação, a frequência de atividade física, para me manter mais disposto durante o dia. Como eu estudava no final do dia, às vezes eu chegava do trabalho ali por algum problema no trabalho, algum estresse ali que aconteceu durante o dia, já chegava meio cansado. E eu comecei a ver que eu tendo esses pequenos cuidados na minha rotina, minha disposição para chegar à noite e estudar era muito melhor, porque quando eu estava só na vida trancado dentro de casa e tendo uma alimentação não tão equilibrada. E os acertos que eu vi foi literalmente resolução de questão. Uma coisa que eu vi que hoje eu levo para todo o preparo que eu faço de estudo para concurso. Os próximos digitais eu quero manter a mesma estratégia. É resolver o máximo de questão que eu possa fazer antes da prova. Então, todas as matérias que eu tenho que estudar ainda teoria, hoje eu tento avançar o mais rápido possível, de uma forma lógica equilibrada, para encerrar a matéria e já começar a ficar ali só naquela bateria de questão para revisar. E aí eu começando a perceber quais são os assuntos que eu preciso reestudar, que eu preciso revisar mais, então que eu preciso só fazer uma observação e marcar ali para ver de tempos em tempos, porque na hora da prova isso fez muita diferença. Eu acho que, fazendo um chute aí de aproximado, eu acho que 80% do que caiu na prova, da prova da CGM Rio, eu vi de alguma forma durante a minha preparação, seja vendo alguma questão similar ou então vendo algum assunto específico durante os estudos. E isso na hora da prova fez muita diferença. Então eu vi que uma coisa que deu muito certo foi resolver questão o máximo possível, e o estudo da teoria tem que ser ali eficiente o mais rápido possível para você começar a rodar a revisão durante a resolução de questão. Você parece uma pessoa muito tranquila, tinha total convicção de que seria um estudo a médio, a longo prazo, até vir a aprovação.
Veio a médio prazo, ao meu ver, né? Não foi tão longo assim, mas se continuar estudando podem vir, claro, outras aprovações. Mas em algum momento você chutou o balde, mesmo depois você ter ido lá catar, teve os momentos de desespero, de achar que não ia dar certo, não, já sou servidor, já estou bem aqui, o que eu estou fazendo, para que estudar mais? Teve lá atrás, né, nesse momento que eu fiz a pausa, mas depois que eu decidi voltar a estudar nesse planejamento, eu já não tive nenhum período tão intenso assim de parar para estudar. Teve alguns resultados no meio do caminho que me frustraram, que eu achei que poderia ir melhor. Fiz, eu acho que mais de 10 concursos aí nesses últimos 2 anos. E alguns deles eu estava me sentindo preparado e não tive um resultado tão bom. E outros eu tive um resultado ali que me surpreenderam, que eu fui fazer uma prova de tabela e acabei ficando até numa possível chance de ser chamado. Pela experiência que eu tive já dessa carreira, de estudar para concurso, todo esse tempo, eu aprendi que a gente não pode chutar o balde. Aprendi que o diferencial mesmo que faz a gente chegar e ter essa aprovação mesmo é a resiliência, é a permanência nos estudos. E você citou que tem casos de gente que estuda é aprovado com 3 meses de estudo, realmente acontece, tem pessoas que são fora da curva, diferenciadas no nível de aprendizado. Mas eu sempre acreditei vendo meus próprios parentes, que hoje são servidores, e amigos também hoje que são servidores de cargos muito renomados, que a persistência e a disciplina sempre superam qualquer diferencial que apareça no meio do caminho, é só questão de tempo. Às vezes o diferenciado está ali, consegue ter uma aprovação mais rápida, mas quem tem a constância e disciplina sempre consegue um resultado extraordinário com o tempo. Pode levar às vezes 1, 2, 3, 4 anos, mas eu sei que o resultado vem. E aí quando eu tive esse retomado, já estava vindo com essa maturidade para até aguentar as dificuldades que iam aparecendo no caminho, as frustrações que vinham no caminho. E isso foi total diferencial nos meus estudos. Não criei muita expectativa em nenhuma prova que eu fiz, por mais que teve alguns outros pós-editais que eu fiz. Focado, eu sempre tive a consciência de domingo eu ia fazer a prova, segunda-feira eu estava de novo em casa para estudar, rever meu planejamento, ver o que eu precisava melhorar, ver o que faltou ali na hora da prova e já seguir os estudos para a próxima prova. E isso me trouxe um equilíbrio emocional muito melhor para quando vi um resultado e às vezes não era o que eu estava esperando, ou então quando vi um resultado e me surpreendia. De também não ficar acomodado ali naquele resultado e hoje é estudar até tomar posse no concurso que eu quero acomodar mesmo. E aí não desistiu, a aprovação veio, o pedido de entrevista veio também. Então quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, parabéns pela conquista, mas antes da gente encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem, uma dica, um conselho, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação. Bom, gente, eu acho que teve uma frase que eu levei durante todos esses estudos que me apoiou muito nas questões de quando estava dificuldade, que é do Mário Sérgio Cortella, é uma frase até relativamente famosa aí no meio, que é: faça o melhor que você pode com as condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. É uma frase de efeito, algumas pessoas interpretam de jeito que acha conveniente, mas isso fez muita diferença para mim, principalmente na minha rotina de trabalho e estudo. Eu tinha muito pouco tempo para estudar durante a semana, até conseguir fluir esse ritmo que eu contei, demorou um certo tempo. E aí, no meu trabalho, eu acabo viajando também ao trabalho, e isso pesava muito para eu manter a consistência na minha rotina. Mas, às vezes, aconteceu alguma coisa errada na minha rotina, eu sabia que, não vou perder aquele dia. Se eu tenho 1 hora só para estudar, eu vou aproveitar essa 1 hora da melhor forma para estudar. Se eu tenho 30 minutos, eu vou aproveitar esses 30 minutos da melhor forma. E assim eu levei. Fazer o melhor que eu posso, com as condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. E é isso. Obrigada, Vitor, mais uma vez. Como eu disse, parabéns pela conquista. Ainda não sabe se vai aposentar as canetas, mas se for continuar estudando, que venham mais aprovações e mais entrevistas também. Amém. Muito obrigado. Nada, e para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas, a entrevista do Vitor por escrito também, ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.